você já começou o seu preparo para o vestibulinho ETEC, mas não faz a menor ideia se está estudando do jeito certo ou não, esse vídeo com certeza vai te ajudar, porque hoje eu vim abrir o jogo e contar para você 5 sinais que mostram que você está estudando do jeito errado para ETEC. Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em estratégias de aprendizagem e aqui eu ajudo você a conquistar a sua aprovação no vestibulinho ETEC. E hoje eu vim falar de uma coisa que é muito importante para que os seus estudos realmente decolem para o vestibulinho, que é você identificar quais são aí os possíveis sinais de erros que você está cometendo nos seus estudos. Porque é fato que quase todo estudante comete erros, principalmente quando é iniciante, ou seja, se você é aquela pessoa que está no 9º ano do fundamental, nunca fez uma prova no nível da ETEC e começou agora a se preparar, ou então se você é aquela pessoa que está no 8º ano já está se preparando para a ETEC, ou até mesmo se você é uma pessoa um pouquinho mais velha, mas está há algum tempo aí sem contato com os estudos ou não sabe muito bem como estudar, é completamente normal que você cometa alguns erros, mas você não pode simplesmente cruzar os braços e achar que tudo vai dar certo. Na verdade, você precisa identificar quais são os pontos falhos no teu estudo para que você consiga resolver isso. E você resolvendo isso, então, você vai conseguir ter um estudo de qualidade, tá bom? Então, são 5 sinais que eu vou trazer para você aqui, que podem até parecer um pouco simples, mas eles são fortes indicativos de que seus estudos não estão indo bem. Então, é muito importante que você pegue aí um bloquinho de notas, um papel que você tiver por perto e anota aqui quais desses sinais estão presentes no teu estudo. Ou então você pode até mesmo deixar aqui nos comentários para eu saber quais desses sinais são os mais frequentes entre a galera que acompanha aqui o canal. Então, agora vamos lá. E o primeiro sinal é quando você está focando demais na quantidade de estudo. E quando eu falo na quantidade de estudo, isso tem vertentes diferentes. Então, é muito comum que algumas pessoas foquem na quantidade de horas que elas passam estudando. E aí elas perguntam assim: Lilian, se eu estudar 3 horas por dia vai ser o suficiente? Esse é um grande sinal de que a pessoa ainda não se encontrou 100% nos estudos dela, de que ela ainda está um pouco perdida e está com foco no aspecto errado. Porque não, você não deve focar no tempo que você passa estudando. Você não deve focar na quantidade de horas que você passa estudando. Você não deve focar na quantidade de horas que você passa lendo um resumo ou então fazendo um resumo. Teu foco não pode ser nisso. Então, o primeiro sinal é quando você foca muito na quantidade de horas que você passa estudando, quando você compara o teu tempo de estudo com de outra pessoa, enfim. Então, esse é um sinal muito grave. E se você percebeu que isso acontece com você, saiba que existe um caminho aí que você precisa percorrer para que você resolva esse problema e comece a focar na coisa certa nos seus estudos, ok? Sabendo então que focar na quantidade do tempo que você estuda, no número de páginas que você viu, na quantidade de minutos que você passou fazendo o resumo, é o primeiro sinal aí de que tem algo errado nos seus estudos, vamos ao segundo sinal de que tem algo errado nos seus estudos, que é quando você peca pelo excesso de conteúdo. Então você é aquela pessoa que assiste a 10 videoaulas do mesmo assunto só pra garantir que vai aprender, ou então você pega 10 livros e aí você lê centenas de páginas daquele tópico e decora todas as fórmulas e todos os termos, e eu te pergunto pra quê? Se o vestibulinho não quer isso. Então, quando você foca nesse excesso de conteúdo que você vai estudar, quando você passa mais tempo do teu dia vendo aula sem parar, ou então lendo páginas e páginas e páginas e páginas de apostilas, mas você não está filtrando aquele conteúdo e também não está ativando aquele conteúdo, na boa, é como se você nem estudasse. Então, é um outro sinal aí, e esse eu sei que é muito frequente, principalmente pra quem é novato aqui no canal, que ainda não entendeu muito bem como tem que ser o conteúdo pro vestibulinho. Então, fica a dica pra você, dá uma conferida em alguns outros vídeos que, inclusive, eu vou deixar de recomendação pra você aqui nos cards desse vídeo, pra que você consiga entender como tem que ser o teu estudo pro vestibulinho ETEC, como tem que ser o conteúdo que você vai estudar. Porque adianta vários nadas você passar um dia inteiro vendo videoaulas, sendo que elas não foram feitas, por exemplo, de forma adequada ao perfil do vestibulinho ETEC.
certo? Então, o segundo sinal é justamente esse. Não pense que você assistir a 1 milhão de videoaulas, ler centenas de páginas de apostilas, são fatores que vão fazer com que você aprenda, porque na real não são. Inclusive, isso nos leva ao nosso terceiro sinal também, de que seus estudos para o vestibulinho ETEC não estão indo tão bem quanto você imagina, que é quando você terminou de ver a aula e pensa que já aprendeu. Será mesmo que teu cérebro já aprendeu? Inclusive, um dia desses, uma pessoa falou pra mim assim no Instagram: Lilian, eu consegui estudar 20 assuntos em um mês. Será que eu tô indo bem? E a resposta é depende. Se você estudou e não aprendeu, não adiantou nada, você perdeu tempo. Então você precisa se certificar de que você aprendeu. Não é simplesmente ver a aula e pensar, pronto, me livrei desse tema. Tem muita gente que pega a checklist e aí vai marcando assim, feito, quando simplesmente viu a aula ou quando simplesmente pesquisou aquele assunto. E não é bem assim, você precisa realmente aprender aquele assunto, tá? Você não pode achar que ter visto a aula já é o bastante pra você ter aprendido, porque não é. Vamos agora ao quarto sinal, que é você achar que conteúdo é tudo igual, quando na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. E esse é um sinal muito ruim para os seus estudos, porque tem muitas pessoas que pensam o seguinte: se eu pegar qualquer conteúdo aqui, ele vai servir pro vestibulinho ETEC. Quando na verdade não é bem assim, porque cada prova tem um perfil diferente. E a prova da ETEC tem um perfil bastante peculiar, ou seja, bastante diferente das principais provas que são tão faladas pela internet. E um segundo fator também que tem muito a ver com isso é que muitas pessoas pensam assim: poxa, eu já tive esse assunto quando eu era do 8º ano. Ok que ele tá na lista de assuntos principais para a ETEC, mas como eu já vi no 8º ano, eu não tenho que estudar, certo? Errado! Por quê? Porque aqueles assuntos que a ETEC realmente te cobra são abordados de um jeito diferente do que a escola ensinou pra você. E eu não estou falando isso só com base na minha imaginação, não. Na verdade, ao longo dos últimos anos, eu tive muitos alunos na ETEC Power de várias realidades diferentes. Então, alunos de escolas públicas muito fraquinhas, alunos que estavam no 9º ano, outros que estavam no 8º ano, outros que estavam longe da escola 10, 20, 30 anos, alunos também de escolas particulares e mesmo pessoas que tinham estudado em escolas muito renomadas, não tinham conhecimento de alguns assuntos de acordo com a forma como o vestibulinho cobrava e foram aprender isso dentro da ETEC Power, sabe? Então, ainda que você já tenha visto um assunto no seu 8º ano, 7º ano, 9º ano, mas esse assunto está na lista de assuntos que você tem que estudar pro vestibulinho ETEC, você precisa estudar. Não pense que conteúdo é tudo igual, então, nem nesse aspecto de querer pular tópicos, nem em relação a pegar qualquer conteúdo. Você viu lá cinemática e vai estudar aquele assunto de cinemática daquele jeito, sem se importar se está na forma adequada para a ETEC ou não, porque conteúdo não é tudo igual, ok? Então, como o vestibulinho ETEC tem um perfil bastante diferenciado, inclusive, você precisa entender isso e você precisa pegar assuntos que estão ali direcionados para a tua prova. Mas esse é um tópico para algum outro vídeo. E vamos então aqui agora ao quinto sinal que você precisa mudar o quanto antes aí em relação aos seus estudos para o vestibulinho ETEC, que é você basear o teu estudo completamente só em resolver provas antigas. Essa é uma coisa que há alguns anos atrás as pessoas até faziam e até funcionava, mas a concorrência do vestibulinho aumentou bastante e o preparo dos concorrentes também aumentou bastante. O vestibulinho tem cada vez mais atingido concorrências aí dignas de vestibular. Então, a pessoa que só pega provas antigas e resolve e chuta questões ali, ou então pega a resposta pronta às vezes na internet, não vai ter um preparo sólido para o vestibulinho. Outra coisa também que mudou é que eles começaram a criar algumas questões mais complexas. Isso mais ou menos de 2013 pra cá. Então, são questões que você não consegue resolver simplesmente por ter visto ali numa prova anterior e ter resolvido de qualquer maneira. Você pode e deve usar a resolução comentada nos seus estudos, mas como uma etapa do seu estudo e não como uma coisa que vai significar o teu estudo inteiro. Não baseie teu estudo só em resolver provas antigas. Você precisa ter uma estrutura de estudos de verdade ali para que você consiga ter um bom desempenho no vestibulinho ETEC, ok? E bom, agora que você já sabe então quais são 5 sinais cruéis de que os seus estudos para o vestibulinho têm aí dificuldades para decolar, é hora de você me contar então quais desses sinais você tem percebido nos seus estudos. Conta pra mim, tem um sinal só ou então os 5 talvez? Respire e não pira porque dá tempo de resolver, tá bom? Mas primeiro me conta quais deles você já foi vítima e fica de olho por aqui nos próximos vídeos para que você consiga se livrar desses problemas de uma vez por todas e evoluir rumo à tua aprovação. Se quiser ficar por dentro de todo o conteúdo que sai aqui no canal, você precisa se inscrever aqui no canal e também
também, se quiser ter conteúdos extras e algumas informações em primeira mão, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio. Super abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!